Tá. Só, né? Bom dia, queridos. Bom Tudo dia, bem? Sandra, saudade. Prazer. Bom, Bom ontem dia. foi um dia realmente maravilhoso, né? Bom dia. Bom dia, Cléo. Tudo jóia? Tudo, Sandra. Era para eu estar aí, Sandra, mas eu Opa! tive. Não, é que já estava tudo certo, mas eu tive um Mas você está probleminha aqui, isso que de importa. saúde aqui, aí eu tive que ficar. Isso Tive que que importa, cancelar. né? E ontem, na É, o que verdade, importa nós é que terminamos em cima da hora, Foi. né? Não dá para ver? Não? Então, ontem nós terminamos em cima da hora e, na verdade, depois da fala do Dais, que eu ia só ler, na verdade, algo assim que eu acho poderoso, né? Embora nós estejamos aqui em vários idiomas, várias línguas, ontem foi um dia, sobretudo, de gratidão, né? Então, eu só queria ler, e isso foi um contato que a gente teve quando a gente esteve na universidade, um dos autores que eu particularmente gosto muito, talvez o Cláudio também, que é o Antônio Novo, né? Gosto muito, Ah, deve, e ele diz algo sobre gratidão, né? Que eu acho que o que nos trouxe aqui realmente, o que nos faz estar aqui no dia de hoje é realmente a gratidão. Então, eu quero só ler para a gente começar esse dia bem, tá? E que a gente possa refletir no poder que é você ser uma pessoa grata, né? Gratidão, professor Antônio Nova, Universidade de Lisboa. Há três níveis de gratidão: um superficial, outro intermediário e um nível mais profundo. O nível mais superficial é o nível de reconhecimento, o nível cerebral, o nível cognitivo de reconhecimento. O segundo nível é o nível de agradecimento, do dar graças a alguém por aquilo que esse alguém fez por nós. O terceiro nível, mais profundo de agradecimento, é o vínculo. É o nível de sentimento vinculados e comprometidos com essas pessoas. Verificamos no inglês ou em alemão que se agradece no nível mais superficial da gratidão, pois dizemos thank you ou danken. Estamos a agradecer no plano intelectual. Na maior parte de outras línguas europeias, agradecemos no nível intermediário da gratidão, ao dizermos merci. No francês, queremos dizer dar uma mercê, uma graça. Estou lhe dando uma mercê, estou lhe grato, dou-lhe uma mercê por aquilo que me trouxe, por aquilo que me deu. Ou gracias, em espanhol, ou gratie, em italiano. Dou-lhe uma graça por aquilo que me deu. E nesse sentido que eu agradeço, é nesse sentido que eu estou grato. Mas é em português. Que maravilha. É em português que se agradece com o terceiro nível. O nível mais profundo do tratado de gratidão. Nós dizemos obrigado. E obrigado quer dizer isso mesmo. Ficamos obrigados por vocês. Ficamos obrigados perante todos. Ficamos vinculados perante vocês. Nós ficamos comprometidos de nos engajarmos contribuindo de diversas formas. Agradecemos pelo tratamento da persistente, paciente e carinhosa dos professores, dirigentes e voluntários. Ficamos obrigados, vinculados a continuar, frequentar e estudar e podemos contribuir na medida das nossas possibilidades para com todos esses projetos, para com todos esses trabalhos, para as nossas reflexões, para o nosso diálogo. E é nesse diálogo que queremos, e é esse que eu preciso e sentido e queremos dizer o nosso. Muito obrigada. Que nós possamos começar o nosso dia e a nossa vida com gratidão. Muito obrigada por vocês. Muito obrigada por vocês. Também. agora vamos começar com a Tâmara, né? Tá bom, professor. Tá, gravado. Olá, gente. Bom rever todos vocês, né? Eu sou muito grata, né, como a Sandra, né, sinalizou aí, de ter participado, né, dessa turma. Quanto a gente aprendeu, né? Foi muito importante. E hoje eu fico muito feliz, né, de ter, né,
chegado onde eu cheguei, né, por conta da educação também, né, que foi uma escolha. Que a educação a gente, depois do curso da Tokai, né, e com a Universidade do Mato Grosso, eu pude ver, né, ampliar mais, né, meus conhecimentos. E hoje eu estou muito realizada profissionalmente aqui no Brasil, né? Eu trabalho hoje como psicopedagoga, né? Tenho formação em psicopedagogia, né? Neuropsicopedagogia, psicologia também, né? Neuropsicologia e psicanálise também do comportamento. Trabalho como analista do comportamento hoje, mas meu foco hoje aqui no Brasil, realmente, né, depois da formação, foi trabalho com crianças autistas, né? Meu foco hoje aqui no Brasil é trabalhar análise do comportamento, né, junto, né, com a educação, que é elaboração de PEIs, né, inclusão nas escolas desses meus pacientes, né? Então, hoje eu me sinto muito realizada, né, trabalhando com isso, né? E foi na graduação que eu vi, né, essa perspectiva, né, de crescimento também, por conta da educação inclusiva, né, da parte de educação especial, que aqui há 10 anos atrás não é o que é hoje, né? As políticas, né, são diferentes, eram ainda, né? Estava bem no iniciozinho, existia, né, a questão da inclusão. A gente fez Libras, né, que eu achei super difícil na época, mas não era tão aprofundado, né? A gente teve, né, as matérias inclusivas, estudamos, né, algumas modos de inclusão, educação inclusiva, mas foi a partir daí, né, que eu decidi, né, eu fiz, não, eu tenho que aprender mais, né, a partir dos alunos que eu também via, né, na escola, que eu trabalhava, na escolinha que eu trabalhava aí, né, que era a escolinha, né, em Canagal, a Escola Aquarela Brasil, a gente via alguns, né, alunos que tinham dificuldade, como, né, dislexia, descalculia, além de algumas, né, deficiências cognitivas mesmo, e foi a partir daí, né, que com o olhar, né, de professora, de educadora, que a gente foi vendo que sempre nós como educadores temos o olhar, né, perante aos nossos alunos, né, então aí a partir daí veio essa vontade, né, de entrar na questão de educação inclusiva. Oi? De educação inclusiva, e hoje um trabalho que eu estou fazendo aqui, né? Hoje eu estou na Bahia, desde 2018, né? Eu voltei com esse intuito, né, de trabalhar justamente com a educação inclusiva, né, principalmente para essa vertente do autismo que está crescendo, né? Já cresceu, abrangeu muito hoje. Né? Eu comecei já desde 2018, logo quando cheguei aqui, já fui me capacitando, né? Já tinha uma formação de psicopedagoga, mas aí fui para a questão de mais clínica mesmo, né? De é, trabalhar questão comportamental, né? Com a análise de comportamento, o ABA e o Denver também, né? Que a gente é estimulação cognitiva, né? Desde de pequenininho. E eu estou muito feliz, né, de que foi a partir da universidade, né, do nosso curso, que eu, que eu pude ver, né, ter esse olhar, né, de ter, né, uma profissão que eu pudesse auxiliar, né, eu fico muito feliz quando um aluno que tem deficiência cognitiva, né, que tem um DI, um aluno autista que começa a ler, né, que consegue escrever seu nome, né, consegue reconhecer a letra do seu nome, consegue pedir algo, né? Como é tão importante a gente ter esse olhar. A gente, como professor, né? A gente sempre vai ser professor, né? A gente sempre vai ser educador. Então, como a educação é tão importante, né, para isso, esse olhar que a gente tem, esse carinho, esse cuidado que a gente tem. E eu fico muito grata mesmo quando eu vejo um paciente meu que não conseguia nem, exemplo, pedir uma água para uma mãe, né? E ele conseguir, né? A partir dos estímulos que a gente faz, a partir das atividades que a gente, né, sinaliza para ele conseguir pedir algo, né? Mesmo que seja, né, de modo de figura, né? Que a gente adapta todo o material para ele estar pedindo, né? Como se fosse uma comunicação alternativa, né? Criamos uma rotina, né? Então, tudo isso que me torna muito feliz, né? De estar fazendo fazer com que esse aluno, né, consiga aprender, adquirir o aprendizado,
de forma funcional, né? Então, assim, foi muito importante para mim, né, essa formação, porque senão não teria esse olhar, né? Exemplo, qualquer formação hoje, a gente pode, né, qualquer outro curso, né? Um profissional de outro curso pode ser, né, da área de saúde, pode ser psicopedagogo, né? Pode ser neuropsicopedagogo, pode ser, mas quando a gente é um profissional pedagogo que vem da educação, né, que a gente tem, é diferente. Quando tem alguns, a gente aqui está utilizando muito ATES, que a gente chama assistente terapêutico, que é o mediador nas escolas. A gente vê muito a diferença de um profissional que é da educação para um profissional que é da saúde. Quando aquele profissional que é da educação é totalmente diferente, né? O modo de ensinar, né, para com o outro, né? Porque a gente teve, né, essa aprendizagem, né? A gente estudou para aquilo, a gente estudou para ser professor, né? Então, é muito diferente, né? Quando aquele profissional que faz, né, uma pós, né, ou um curso para acompanhar uma criança que tem, né, uma necessidade especial que precisa ser acompanhada, quando esse profissional é da educação, é muito diferente, é muito agregador, porque acontece de eles auxiliarem no processo das atividades, né? Eles têm um olhar no momento da adaptação, na sala de aula, que às vezes um profissional como psicólogo, um fono, um TO, não tem, porque é algo que, assim, ele não estudou para ser educador, mas ele está ali numa sala de aula acompanhando um paciente. Né? Por mais que as escolas tentem adaptar, elaborar o PEI, há uma necessidade, né, de que para aquela criança seja adaptado de forma correta, para ela adquirir o aprendizado. Então, eu fico muito feliz mesmo, né, muito grata de ter participado dessa turma, de ter aprendido com todos, né, com os professores, com os estudantes, né, com todas, e fora com os nossos colegas, porque foram histórias de vidas também, né, cada um com sua história de vida, cada um trouxe, né, algo muito importante para cada um, porque foram muitas, a gente conheceu muitas pessoas de outras cidades, né, até mesmo polos, né, mesmo nossos polos, às vezes a gente ia para polos diferentes também, e foi muito enriquecedor para todo mundo, né? Eu creio que para todo mundo. Quanto a gente aprendeu, né, um com o outro também, além dos professores e além da dinâmica, as trocas que a gente tinha, né, que a gente tem. É muito, muito. Às vezes comparo muito, digo, gente, como a educação japonesa, né, das escolas japonesas, os materiais são tão adaptativos, sabe? Tem muita coisa que eu trago, eu fiz aula no Japão, eles utilizam a adaptação muito mais tempo, né, nos materiais. Então, tem muitas atividades, exemplo, que eu, né, via de escola japonesa, de como é que a gente pode, ó, como a gente pode adaptar, né, para a nossa realidade aqui do Brasil. Desde o início, exemplo, quando as crianças vão para a escola, né, pequena, aí tem as salas, né, exemplo, tem os símbolos, né, tem os sapatinhos, tem que botar o abaqui no lugar, né, tem tudo organizadinho, os números. Aqui não é assim, né? Então, os símbolos, mesmo que a criança não consiga se comunicar, ela vê que o símbolo da sala dela, exemplo, é de um elefante, a outra do coelhinho. Então, ela vai, a minha sala é do coelhinho, né? Então, tem o número dela, então, tem o nome dela em tudo. Então, é algo que eu pude trazer daí, né? Também, nessas questões de adaptação, né? De um para um também, como a gente vê nas salas, né, de educação especial, que aqui não tem, que hoje está vindo, está sendo, né, sendo trazido, né, e aí eu fico muito feliz de trazer essas coisas, né, do Japão, que eu digo, oh, eu vivi no Japão, a gente pode estar fazendo isso, né, nessas adaptações, que para mim só veio agregar, né, na minha profissão. Graças a Deus aqui eu tenho um reconhecimento muito grande, né, na cidade onde eu vivo hoje. Eu moro na região, né, de Salvador, essa região metropolitana de Salvador, e de Salvador e Lauro de Freitas, né? Então a gente sempre estou dando palestras também, falando sobre, né, o autismo, o TDAH, né, deficiência intelectual. E eu fico muito feliz, né, de estar também compartilhando isso com vocês aqui também hoje.
Espero, né, se alguém quiser fazer uma pergunta, falar alguma coisa, espero ter falado, né? Espero que agregue também nesse nosso encontro, né, o meu depoimento. E é isso. Gente, oi? Hum? Tem outra pessoa para falar na frente? Não, tem mais duas pessoas aqui. Espero que vocês tenham gostado. Depois eu vou Foi estar ótimo, Hã? Depois eu vou estar foi ótimo. disponibilizando quem quiser me seguir nas redes sociais também. Às vezes eu posto algumas lives com pais, com mães, com até pessoas também influentes na área aqui também de inclusão, de autismo, né? Então, às vezes a gente faz algumas lives também para justamente esclarecer, né, com neuropediatras, né, e com famílias também e pessoas que estão nessa luta aí da inclusão também, gente. Pergunta e resposta. Se alguém quiser perguntar alguma coisa. Câmara, obrigado. Estamos sem MCE hoje, ninguém pensou nisso. É, a próxima, a Erika vai falar daqui da sala. Tá bom? Câmara, Pronto, Érica. Oi, Érica. então você vem aqui. Olá, olá. Oi. Oi, oi, gente, bom dia. Prazer, né, rever todo mundo aí desde cedo, que felicidade. Tantas pessoas que a gente conviveu aí todo esse tempo, muito bom mesmo. Depois de 10 anos, encontrar Não é 10 anos. muito bom mesmo, né? Bom, na verdade, eu acho que eu não tenho muito o que falar, né? Mas assim, é mais uma questão, já que a palavra de hoje começou com gratidão, é isso mesmo o motivo que eu vim aqui. Eu vim aqui em questão de gratidão mesmo, encontrar todo mundo, poder ver todo mundo mais uma vez, e estar com todo mundo e agradecer por aqueles momentos que nós passamos todos juntos, né? O pessoal do Polo de Ota, o pessoal que a gente se encontrava aqui, geralmente nessa época, em dezembro, na época fria, a gente vinha aqui, né? E é muito bom, né? E aquele curso, sempre eu falo, né? Foi um marco, na verdade, na minha vida, como deve ter sido na vida de muitos de vocês aqui também, né? Eu me recordando aqui hoje, mais ou menos no ano de 2006, 2007, a convite da antiga escola que eu trabalhava, era uma escola internacional em Guma, uma escola trilingüe, inglês, português e japonês. E aí me convidaram para participar de uma conferência em Tóquio, né? Então, eu morando em Guma, começo de Japão, ir para Tóquio era incrível, né? E lá eu conheci a Lissa, e conheci o professor Daisuke, e conheci a Sumi, que é uma outra amiga também, né? E ali começou aquela troca de todos nós, e naquela época eu estava na dúvida, volto para o Brasil, me especializar lá, continuo aqui no Japão. E aí, numa dessas conversas, o professor Darcy falou que o curso, né, talvez iria ter um curso e tal, né? E eu fiquei super animada, né? E graças a Deus, depois de muito esforço, deu para entrar, né, participar aí com vocês. Os encontros em Ota eram maravilhosos. A gente se formou todo mundo junto aí em agosto, um dia quente que estava, né? Mas as lembranças muito boas, né? Aí, se formando, eu pensei, né? Dessa escola internacional que eu trabalhava, trilingüe, eu mudei para a Secretaria de Educação lá em Guma. E daí trabalhava com uma sala internacional. Então, todas as experiências que eu tinha na escola internacional trilingüe, eu levei para dentro da escola japonesa. E aceitaram de braços abertos, porque naquela época, 2006, 2007, ninguém sabia o que fazer com as crianças estrangeiras. Estava começando, né? E lá em Guma começou a encher as escolas japonesas de crianças brasileiras, estrangeiras e tudo mais. Então, eles deram todo o aval para que essas técnicas da escola internacional fossem implantadas na escola japonesa, e assim foi feito. Então, a gente criou um sistema muito legal
lá dentro da escola japonesa. E as crianças, além de aprender o japonês como segunda língua, elas também tinham aulas de língua de herança. Então, as crianças brasileiras podiam fazer português, as crianças filipinas, por exemplo, podiam fazer inglês, né? A nossa amiga Isabel também participava lá com aulas em espanhol também, né? Então, assim, todo mundo se ajudava lá, né? E nesse período eu pensei, né? Poxa, bem que eu poderia me especializar um pouquinho mais para atender melhor essa demanda, né? Foi daí que apareceu uma oportunidade, depois de muita procura, de eu ingressar no mestrado na Guma Prefecture Women's University, é uma universidade feminina, e eu fui fazer um mestrado na área internacional. Aí, quando eu estava para terminar esse mestrado, né? Inclusive, eu voltei aqui na Tokai Taigaku, fiz a palestra e tudo mais. Meus professores de lá falaram, por que você não continua? Porque, na verdade, são poucas pessoas aqui no Japão que se especializam nesse ramo da educação das crianças internacionais, né? Então, por que você não continua? Daí, depois de pesquisar bastante, eu ingressei no doutorado na Waseda University, e aonde eu concluí o doutorado lá. Mas isso daí só foi possível por causa do curso de pedagogia. Então, foi mais ou menos o caminho, a luz que eu precisava para continuar tudo isso daí, né? E aí, hoje em dia, depois de tudo isso, Escola Internacional, Secretaria de Educação Japonesa, e hoje em dia eu sou professora universitária aqui no Japão. E compartilho o mesmo trabalho com o professor Daisuke, né? Gratidão por tudo. Muito obrigada por tudo. Cíntia. Muito obrigada. Resposta quando terminar, né? Claro, claro. Uhum. Tá bom. Muito Obrigada, obrigada. Érica. A Rita, por favor. Pronto, boa noite. Bom dia para vocês aí. Bom dia. Tudo bem? Bom, é um prazer imenso estar com vocês nesse momento, né? É uma gratidão no coração em poder estar aqui depois de 10 anos. Quando eu estava aí no Japão, eu voltei em 2014, eu voltei, mas o coração, quem era da minha turma, a Rosilene Kido, a Eliane, a Angelina, eu falava assim, meu Deus, vocês vão se encontrar daqui 10 anos e eu não vou poder estar junto, porque eu não vou estar aqui, vou ter que ir embora, né? Vim administrar a carreira do filho e também era um propósito, porque meu sonho tinha se cumprido em grande parte, o Japão me proporcionou isso, que era fazer uma universidade federal. Eu sempre tive esse sonho na minha vida. E, além de tudo, ainda ser católica, né? Uma universidade católica junto com a federal, num curso inovador, muito diferente, era a minha segunda graduação, e eu fiquei muito, muito feliz e me dediquei bastante, porque eram 2 sonhos já sendo realizados juntos. As amizades que a gente cria devido também a tantos intempéries que passamos, foram amizades muito profundas, um companheirismo muito grande, e a nossa turma era muito animada, né? Vou trazer a sardinha para o nosso polo, né, Tâmara? Para o nosso polo de Hamamatsu. E hoje, com essa universidade, esse trabalho maravilhoso que nos fez ler, entender a educação como ela se processa, porque é processo, como ela se constrói em nós, para que possamos passar isso para as nossas crianças. Hoje eu tenho
uma realização profissional, né? Chegando aqui no Brasil em 2014, eu já consegui um trabalho. Hoje, eu trabalho como gestora de uma escola que é uma rede, tem 8 escolas de educação básica e uma universidade, inclusive com medicina, né? São mais de 5.000 alunos da universidade. E então, há 8 anos eu componho a equipe gestora, e isso só foi possível a formação que nós tivemos. Então, a minha gratidão é imensa, imensa. É uma instituição católica também, né? Ela vem das irmãs franciscanas. Hoje eu já estou com outro olhar, porque eu tentei várias vezes, mas ainda não existia um EAD em mestrado pela UFMT. Então, em 2023, eu me desafiei, sou mestranda como aluna especial esse ano todinho pela Universidade Federal da Grande Dourados, porque eu moro em Dourados, aqui no Mato Grosso do Sul. Então, pretendo, o ano que vem, estou me empenhando no projeto para que eu faça, como aluna regular, o mestrado. E não posso parar, né? A idade chegando, preciso de ir para o doutorado. Então, já está tudo meio que esquematizado aqui, os estudos, estou retomando os teóricos, né? E outra coisa que eu retomei, gente, olha o que eu tenho aqui, ó. Eu trouxe todos. Professora Kátia hoje de manhã falando para mim de manhã, né? Olha, estão todos aqui, todos na minha mesa. Eu trabalho ainda e estudo um pouquinho neles, porque facilita buscar alguns teóricos através do material que nós fizemos o curso de pedagogia. Eu quero dizer também ao pessoal da UFMT que eu faço parte, estou participando de um seminário, nesse período de seminário, o exercício da análise textual discursiva na pesquisa, né, com a professora Graziele Borges de Oliveira Pena, da UFMT aí. Então, assim, é muita gratidão no coração. Hoje eu tentei até fazer alguns slides, algumas imagens, mas não tem como expressar tudo que a gente sente nesse período, né? Hoje, a hora que a professora cheguei, aquela falazinha de manhã, aí não teve jeito, né? Aí a gente se emociona, a gente sente saudade, porque ela ia para o polo de Hamamatsu, a gente tinha o grupo da Aliança pela Infância Multicultural Japão, estudávamos muito no paralelo à pedagogia Waldorf, então era uma coisa assim muito forte. E criamos laços mesmos, né? Mesmo estando todo mundo longe, eu sou grata a Deus, porque esse ano eu posso estar aqui. O ano passado eu estava em tratamento de câncer, carequinha nesse período. Então, assim, é muita gratidão mesmo. Louvar e bendizer ao Senhor sempre, porque Ele é bom, Ele é muito bom. E minha gratidão a todos os professores, os gestores, que participaram e proporcionaram para a gente essa formação e poder dar o direito de sonhar, né? A gente pode sonhar quando a gente estuda, a gente sonha, e ter sonhos é sinal que nós podemos ir para um futuro. Nós temos aonde chegar, temos um objetivo, porque se não tem objetivo, qualquer lugar serve. E a UFMT e a Tokai, com essa equipe maravilhosa, nos permitiram sonhar. Uma gratidão muito... Eu sempre falo da minha orientadora, a Ilza Dias Paião, porque hoje em dia eu tenho, né, a minha professora lá do mestrado, e eu falo assim: a senhora sempre faz como a Ilza, né? Quando eu faço uma pergunta, a senhora me dá um livro para ler.
leia, depois a gente discute. E a Ilza fazia muito isso. E hoje eu agradeço a ela também, porque fez parte da minha construção de quem eu sou, pessoa, mas também como profissional da educação. E agora eu quero falar ao professor Daisuke, né? Ao professor Daisuke. Eu acredito sim, professor, que nós podemos e nós devemos gritar, tá? Nós vamos gritar juntos pela alteridade, pela empatia, pelo respeito, pela unidade do próximo, né? Não é só se colocar no lugar do próximo, é acolher mesmo aquela e se aculturar-se. Eu vejo que é uma coisa que todos nós, educadores, devemos ter isso como essência, meta principal, porque se a gente pretende deixar algo nesse mundo para alguém, seria a paz. E a paz a gente só tem se estiver dentro, mas nós só temos dentro se conhecermos o outro para respeitá-lo. Então, conte comigo, eu estou aí, viu? Estou junto com o senhor, o que precisar, nós vamos juntos, porque nós precisamos de ter paz no coração, paz na nação, paz entre as nações, porque moramos em uma casa comum, um lugar só. É a nossa casa, isso aqui, esse planeta. Então, todos nós somos seres humanos iguais. Não muda porque eu mudo meu formato de olho, pele. Não, todo mundo tem 2 olhos, 2 orelhas, uma boca, um coração. Somos todos iguais. Então, precisamos mesmo de ter paz interior para levar essa paz e sempre transmiti-la. Nós temos uma saudação que eu uso muito, que é paz e bem. Então, com esse paz e bem, eu agradeço de toda a minha alma a Deus por estar aqui hoje com saúde, feliz. Deus me deu esse presente de poder estar aqui com vocês, que eu achava que eu não ia conseguir, nem na minha mais remota imaginação, poder participar do momento junto com os alunos da TOCAI e o FMT. Obrigada, muito obrigada. Que vocês lutem, sonhem, não esmoreçam, vão em frente, porque a vida é bela, e é bela de verdade. E vamos levar isso aos nossos alunos, aos nossos companheiros professores. Vamos formar pessoas humanas. O acadêmico não é nada sem o ser humano. Era isso, minha gratidão. Muito obrigada. Um beijo, professor. Obrigado, Rita. Então, temos o Wilson aqui da sala e depois a Catiúcia de longe, né? E depois eu vou falar sobre a nossa proposta de formação de grupo de estudo. Tá bom? Então, vou passar para o Wilson. Bom dia para nós aqui, boa noite, né? Pessoal do Brasil. Eu vim meio de improviso, né? Não parei nada, mas vocês falando de gratidão, né? E eu sou obrigado a dizer que eu estou à metade aqui, né? A companheira não está aqui. Nossa, aí, rapaz. Então, não sei se eu vou conseguir. Mas esse curso, para mim, me formou uma família, né? Porque todos vocês têm contato com todo mundo, né? E realmente eu estou sozinho no Japão, né? Porque não tenho nenhuma família aqui.
e sou filho único também, né? Então, eu queria realmente agradecer a todos vocês que estão aqui no Brasil, não sei nem o que falar direito, mas que vocês são minha família aqui, entendeu? E eu tenho certeza que eu vou continuar em frente, né? E até quero estudar mais um pouco, porque eu parei de dar aula, né? E hoje sou dou aula de capoeira, meu aluno está ali, né? E o conhecimento de pedagogia também me ajudou muito na área de capoeira, né? A visão que eu tenho de capoeira hoje. Eu estou tendo oportunidades diferentes, né? Sábado passado eu toquei com uma orquestra que eu não esperava fazer isso nunca na minha vida, né? Foi muito legal. E dizer assim que vocês não são só meus companheiros de curso, né? Vocês são minha família. Então não tem muita coisa a dizer. O pessoal do Brasil também muita saudade, a Tâmara lá, né? Cláudio, né? Meu companheirão. E eu queria dizer isso, eu não preparei nada, né? Mas tenho saudades de vocês hoje aqui, né? Você eu vejo sempre, né? Ali também. E eu não preparei nada, né? Mas é isso que eu quero dizer, que vocês, com esse curso também, né? Foi importante para mim, porque eu também estou tentando progredir nessa área da educação, né? Eu pretendo voltar ao Brasil, algumas pessoas talvez saibam disso, que eu, no Brasil, participei de um projeto com a PUC, né? E que é muito difícil, quando eu dava aula na rua, todo sujo, né? E eu só ia em locais que tinham crianças com risco social, né? E já corri muito perigo, né, nessas aulas que eu dava, né? Que eram periferias, e tive arma apontada para mim e tudo mais, né? Porque a gente tinha que chegar nesses locais e pedir pro patrão, né? Que eles falavam, né? Normalmente era um garoto com um fuzil na mão, né? E o curso de pedagogia me deu muita ferramenta que eu quero voltar a fazer isso. Que era um sonho da B também, né? Ela falava que um dia a gente vai dar aula na rua. E eu quero, acho que vou ficar mais uns 5 anos no Japão, e eu quero me especializar um pouco mais e realizar esse sonho. E sempre vou lembrar de vocês, não é só que lá no Brasil, porque vocês são minha família. Desculpa que eu não preparei nada, né? É só isso. Não preparei nada. Obrigado, Wilson. Catiuxa, você conseguiu entrar? Catiuxa? Hum? Tá mudo? Não tá podendo falar. Você consegue falar, Catiuxa? 今、つながってる途中この人Acho que agora eu consegui. Deu certo? Deu certo? Ok. Oi, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo você. Ah, ok, professor. Ok. Desculpa, não tinha ouvido ainda. Bom dia para todo mundo. Desculpa aqui, a gente está com um problema aqui no meu áudio aqui, mas enfim, deu tudo certo.
É, acho que eu tô vendo, nossa, tô vendo todo mundo tão de longe, mas que bom ver algumas carinhas conhecidas aí. Muito bom estar aqui com vocês hoje mesmo de longe, né? E poder participar, nem que for um pouquinho, né, desse momento tão especial para todo mundo, inclusive para mim também. Mesmo longe, a gente não esquece, né, do momento que a gente teve aí, da formatura, desde o vestibular até a formatura, né? Então, assim, primeiramente agradecer o convite, por, né, da parte dos organizadores, né, e a proposta que me foi feita foi falar um pouquinho do que eu estou vivendo 10 anos depois, né? Então, assim, 10 anos mais velha, 10 anos mais experiente, 10 anos com muita coisa, né, para contar, para viver aqui no Brasil, que eu vivi aqui no Brasil, né? Primeiramente, eu queria falar com vocês que é muito importante, foi muito importante ter feito esse processo de fazer a graduação, né, de pedagogia aí. Aqui no Brasil, eu fui muito valorizada quando eu voltei, né, principalmente no momento de procurar trabalho, de voltar para o mercado de trabalho. E quando eu conto a minha história, assim, até hoje, 10 anos depois, eu me sinto muito valorizada, porque o pessoal pensa que a gente vai para o Japão para trabalhar, né? E quando eu conto que eu fui para o Japão e estudei o tempo que eu passei aí, porque foi praticamente o que eu fiz, trabalhei, mas estudei o mesmo período, todo mundo, assim, acha muito legal, muito, assim, eu me sinto muito valorizada por isso, né? Quando eu cheguei no Brasil, que foi o momento de procurar outro trabalho, me senti um pouco perdida, me senti um pouco, né, sem saber como fazer, e me ajudou muito, né? Tanto que eu trabalho na mesma empresa há quase 10 anos, né? Eu cheguei no Brasil, procurei um trabalho, fiz um processo seletivo no Senac e estou até hoje lá. Sou responsável pela biblioteca da instituição. O Senac é uma instituição muito grande aqui no Brasil, né? Tem praticamente em todos os estados do Brasil. E hoje eu faço parte dessa equipe há 10 anos e me ajudou muito, sabe? Essa questão de ter trazido, né, essa experiência tão maravilhosa que foi a nossa caminhada aí, né, acadêmica, e todo mundo assim admira mesmo assim, né? A gente conversa bastante com a Edna, com a Remedi, a gente sempre está trocando informações e o que eu posso dizer para vocês é valorizem esse processo que a gente fez aí, porque não é todo mundo que vai contar essa história, principalmente aqui no Brasil, né? Então, hoje uma coisa que eu mudaria, né, que eu até comentei essa questão com algumas pessoas que fazem parte do meu convívio, mesmo eu daqui do Brasil e essas pessoas aí do Japão, é, se preocupar com a questão da aposentadoria aqui no Brasil, né? Que isso, assim, eu sei que me faz muita falta, não me sinto prejudicada em nenhum momento, mas principalmente para a gente que trabalha em escola brasileira, né? Vamos correr atrás aí, né, do pessoal para ver como que a gente pode fazer, porque isso é a única coisa que eu acho que eu mudaria, né? Que eu correria atrás aí, e que hoje eu sinto, assim, que eu fui um pouquinho prejudicada, né? Porque o momento que eu passei, fiquei 7 anos, né? Morei 7 anos no Japão. E é uma questão que eu não me preocupei, e eu não, né? Eu era muito nova e achava que estava tudo bem. E é uma coisa assim que me sinto um pouco prejudicada em relação a isso. Vou ter que ir até atrás em relação às escolas que eu trabalhei aí no momento de eu me aposentar. Mas do resto, é só isso mesmo, porque a gente é muito valorizada quando eu conto, né, a minha história, os quase 300 pessoas, né, que começaram aí, as quase, se eu não me engano, 200, né, que a gente terminou com acho que quase 200 formados, né,
Então, assim, todo mundo admira essa história. Então, valoriza cada um de vocês, eu peço, né, que valorizem essa história, porque foi muito importante para mim. E caso, né, algum de vocês, ou um dia, às vezes a gente volta mesmo, ou para morar, né, ou para passear mesmo, assim. E quando a gente conta essa história, a gente sente que é diferente, assim, sabe? O pessoal admira bastante, tá? Então, assim, não sei por quanto tempo eu tenho ainda. Eu estava muito prestando atenção aqui no meu áudio, então acho que eu estou um pouquinho perdido, professor. Tá tudo certo aí ainda com o meu tempo? Tá bom. Você quer falar mais um pouquinho? Ah, acho que é isso, professor. O que eu tinha para falar é isso. Nós somos quase 300 pessoas únicas, tá? Aqui no Brasil. De valorizar mesmo esse momento, eu queria agradecer mais uma vez, né? Se alguém tiver alguma pergunta, enfim, estou à disposição. Muito obrigado. Kátia, tudo bem? Kátia, eu não entendi. O que você se sentiu prejudicada? Eu perdi esse áudio. Você falou que se sentiu um pouco prejudicada em relação a alguma coisa. Eu não sei, não ouvi o que foi. Então, a minha história aí no Japão foi praticamente trabalhar em escolas brasileiras e estudar, né? E assim, quando eu voltei para o Brasil, como eu falei, né? Eu fui muito valorizada pela empresa que eu estou há quase 10 anos, né? Justamente pela minha história, pelo meu trajeto de estudos aí, porque o pessoal acha que a gente vai só para trabalhar. E não foi assim comigo, assim como não foi com tanta gente, né? Tanto que eu estudei o tempo todo que eu estava aí, eu conto essa história até hoje. Mas, assim, eu queria dar esse toque para o pessoal, né? Que, assim, a gente não tem uma certa... A gente não tem uma... Geralmente escola brasileira, né? Eu não sei como que tá aí agora, mas eu me senti... A única coisa que eu me senti prejudicada no meu tempo aí, que eu morei no Japão, foi que, em relação ao meu tempo de contribuição, que eu poderia ter feito, né? E que eu sei, e isso daí não aconteceu comigo, né? É que não Porque acontece, né? eu não Ah, me pronto. atentei a Praticamente isso, eu sabe? também fui prejudicada. Entendi agora. Então, Sim. assim, agora eu sei que tem um jeito, né? Tanto que eu vou ter que ir atrás de algumas dessas instituições, dessas pessoas e tal. Mas é um processo que eu deveria ter pensado antes, né? E a gente não pensa, quando a gente está aí, a gente não pensa, né? E É verdade. graças a Deus que a gente teve essa passagem de estudos aí, né? Pela Tokai, pela UFMT. Na Tokai é mais na estrutura mesmo, mas enfim, não tem problema, é a nossa história, né? Então, assim, é a única coisa que eu me sinto prejudicada até hoje, que eu vou ter que dar um jeitinho, que a gente já tá vendo É, aí, né? para todos E nós, né? Eu acho que foi para todo mundo isso mesmo. Mas sim, porque aqui no Brasil a forma que a gente tem é essa, o tempo de contribuição, né? E a gente não se preocupa nisso aí, então a gente vai ter que dar um jeitinho, né? Mas assim, é só uma situação que eu pensei bastante em conversar, né? Em relatar, porque a gente, né? Eu mesma não queria vir embora, eu vim embora por um motivo que estava longe dos meus planos, né? Mas eu tive que voltar. Então, assim, como eu tive que voltar, pode acontecer com outras pessoas, né? Então, é uma situação aí que a gente tem que se cuidar, porque é a única situação que eu me sinto mesmo, assim, que eu prejudicada, né? Mas do resto, não. pronto, obrigada, querida. Obrigado, Catiuxa. Muito obrigada, professor. Saudade de todo mundo. É, Não tenho nem palavras. Queria ver o rostinho de tanta gente aí, mas não vai ser possível, né? Mas, enfim, tá no meu coração, todo mundo aí, tá? Agora eu vou convidar a Renata e Cristina, para vem aqui, para cá.
aqui nesse lado. Oh, Darika, Darika, ajuda. Ok, professor. Obrigado. Obrigada. Tchau, gente. Tudo de bom, tá? Obrigada por ontem. Bem-vindos os amigos que vieram hoje. É uma grande alegria hoje ter mais amigos com a gente, né? Mas, infelizmente, nós sabemos que teve alguns amigos que não puderam estar aqui com a gente hoje, estão num outro plano, né? E a Cristina, ela queria falar alguma, né? Ela tem uma coisa aqui muito especial que queria dividir sobre isso. Agora seria sobre os amigos que não podem estar aqui com a gente hoje. Vocês estão nos ouvindo aí de fora? Sim? Sim, professora. Fica um pouco baixo, mas dá para ouvir. Pode aproximar. Com licença. Eu sei que eu falei já muito ontem, né? Mas eu gostaria de deixar registrado esse momento. É tão difícil. É assim, vocês sabem que o ano passado a Angelina, ela se partiu. Ela era o polo de Hamamatsu e nós sempre estávamos juntas. E quando ela faleceu, o marido dela veio em casa. Veio trazer um presente para mim. Foi esse banner que nós fizemos juntas. Esse banner aqui. Eu, Angelina e a Cristiane Ito. Atualmente a Cristiane está no Brasil. O marido dela veio dizendo que ela gostava muito de estudar. Ela gostava muito de estar aqui com a gente. E ele veio entregando, dizendo que, com certeza, se estivesse com você, você estaria sempre com ela. E a Renata, ela entrou em contato comigo, dizendo: Cris, você poderia enviar algumas fotos? E você tem algum banner? Aí eu não pensei duas vezes. Esse banner, ele estava esperando para vir aqui. E, nesse momento, ela está aqui conosco, Angelina, eu tenho certeza. E eu gostaria de compartilhar isso com vocês, que ela está aqui com todos vocês. E foi ela que mandou esse presente para todos vocês. Muito obrigada. Bom, assim como a Angelina, eu gostaria então de pedir, né, que a gente tenha aqui um momento, né, cada um na sua espiritualidade, e que a gente relembre amigos queridos que já estão em outro plano, como a Geni, do Polo de Nagoya, a Magda, Angelina e Márcia Brandão, do Polo de Hamamatsu, e Satoru-san e Bernadette, do Polo de Oslo. Ok? Então, que a gente, em nossos corações, lembre deles com carinho, né? E eles eram pessoas que eu convivi mais próximo ao Satoru-san e a Bernadette, que era do meu polo, e a Bernadette e o Wilson, né? Eram um conjunto, né? Ali, né? E hoje eu senti que ela também está aqui, junto com você, dentro do seu coração, não calando a tua voz. Prossiga, né? Em prol da educação dos brasileiros no Japão. Vocês são exemplo e ela vai continuar sendo exemplo para a gente, ok? Como o Satoru-san foi, né? Na época da nossa formatura há 10 anos, como o formando mais com experiência, digamos assim, né? E ele era muito, né, para frente e deixou esse legado para a gente continuar. E que daqui, vamos cuidar da saúde, todos nós temos nosso caminho, e que daqui a 5 a 10 anos estaremos aqui novamente, ok? Muito obrigada. Um bom dia, vamos, né, prosseguir com as atividades. Obrigada. Muito obrigado. Então, a gente vai ter uns 5 minutos de pausa e depois eu volto para falar do nosso próximos projetos, né? Mas antes de fechar, eu gostei da Catiuxa dizendo que éramos 300 únicos, né? Únicos, que foi realmente uma experiência muito especial para todos nós. Assim, tem sido uma experiência incrível para nós, docente,
e também para vocês, né? Foi uma experiência muito importante. Agora, o problema é que éramos apenas 300. E a gente tem que crescer. Isso que eu falei ontem. A gente tem que crescer, né? O Satoru-san, ele tem sido a pessoa mais experiente, talvez, mas seremos todos nós muito experientes um dia, né? Então, a gente tem que convidar os novos, os jovens, a nova geração para, né? Então, por isso a proposta. A gente tem que mostrar o exemplo nosso, né? Para a gente que vem depois. A gente vai formando um grupo para continuar estudando, continuar agindo, né? Juntos, né? Então, para isso é a próxima sessão. 5 minutos de pausa e depois a gente volta. Chegou mais um posto. Falando de Angelina, né? A Angelina foi muito importante para a gente, porque não foi só no curso, né? Nos encontros que a gente fez sobre educação aqui no Japão. E esse cartaz aqui foi produzido por ela e traz a nossa trajetória. E foi impresso pela filha dela na universidade, enquanto ela frequentava, né? E a Elmara, ela ganhou esse pôster e ficou guardado. E ela me pediu ontem para hoje entregar para o professor Daisuke, porque acho que vai ser o lugar mais assim, indicado para a gente ter ele, que a gente sabe que o professor vai receber, né, e guardar para a gente, porque o valor, né, aqui acho que resume tudo, né? E não melhor que nessa comemoração dos 10 anos. Assim, a gente tem a presença dela, né? E da Berenice, dos outros nossos amigos que não estão conosco. Mas tem um resumo aqui. Professor, então, queremos passar para você cuidar da nossa trajetória. Muito obrigado. Então, obrigado para todos os apresentadores. Então, teremos 5 minutos de pausa e depois a gente volta. Eu vou só fechar a tela só um pouquinho, tá? E 5 minutos, daqui a 5 minutos, quer dizer, 10h15 do Japão, a gente retoma.